Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 9. Atos capítulo 9, versículo 1 ao 9. Depois vamos continuar considerando este capítulo, mas a princípio vamos fazer a leitura até o versículo 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E guiado-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu nem bebeu. Vamos ficar com esse versículo por enquanto, e eu gostaria de considerar algumas passagens na vida deste homem. Primeiramente, nós lemos do versículo 1 ao versículo 9, que fala da sua conversão, e segundo, nós vamos ver um servo de Deus comissionado a trabalhar, a ir até onde estava este homem que outrora perigoso. E nós vemos que após Ananias conversar com Paulo, Saulo aí foi para frente e teve uma situação difícil, porque ele começou a pregar, e logo nós vemos que ele pregava em Damasco e teve que sair de lá. Depois que ele saiu de lá, ele enfrentou ainda uma outra terceira situação, e por fim nós vamos ver ele pregando. Por fim, não, ainda durante o tempo que ele se volta para Jerusalém, ele prega ousadamente, também é obrigado a sair novamente, fugido. E depois que ele foge para Tarso, a sua terra, agora Saulo, ele volta para fazer um trabalho precioso, juntamente com Barnabé. Mas primeiramente eu gostaria de considerar este homem tão perigoso, e o título que nós vamos usar é De Perseguidor a Perseguido. Um homem que perseguiu a igreja de Deus, tirando a tranquilidade dos irmãos, tirando aqueles momentos dos primeiros tempos, quando os irmãos já reuniam com medo de que esse homem pudesse chegar aonde eles estavam. E esse homem participou da morte de Estevão. E nós vemos no primeiro versículo que nós lemos o que aconteceu com ele. Ele respirava ainda ameaças de morte. Ele ainda estava com aquela vontade de matar, vontade de
chegar aonde estavam os crentes. E o desejo dele era impedir que pudesse crescer este movimento, esse evangelho puro. A intenção de Saulo de Tarso era que esses irmãos pudessem parar com medo da sua perseguição, com medo de ser mortos. Ele pudesse impedir então que isso acontecesse. E nós vemos nesta viagem que ele faz. Ele se prepara muito bem, porque ele vai até as autoridades e ali ele pede cartas para que ele, chegando ali em Damasco, ali na sinagoga onde os judeus reuniam, os irmãos estariam reunidos, ele pudesse aproveitar e prender aqueles que estavam reunidos e trazer para Jerusalém e entregar nas mãos dos sacerdotes. E com esse intento ele vai. Ele sai com seus companheiros, mas Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Quando ele aproxima de Damasco, a sua vida mudou. Quando ele aproxima de Damasco, ele foi derrubado por terra. E dali para frente, ele não pôde conduzir sozinho. Ele teve que ser guiado por mão dos seus companheiros. E 3 dias esteve sem poder vir. Quando fala de 3 dias, me faz lembrar de que o nosso Salvador esteve 3 dias no túmulo. Também o Senhor deixou Jonas 3 dias no ventre de um peixe. E agora ele permite que esse homem perigoso, esse homem que estava com um propósito de prender os crentes ali em Damasco, ficasse 3 dias para que ele pudesse fazer uma reflexão em toda a sua vida. Durante esses 3 dias, Saulo teve a oportunidade de fazer uma reflexão e ver o que ele estava fazendo. Mas, na verdade, Saulo, quando ele foi guiado pelas mãos dos seus companheiros, ali esse homem já foi quebrantado. Mas para confirmar isso, a conversão de Saulo, o Senhor prepara um dos seus servos chamado Ananias. Do versículo 10 até o versículo 19, o Senhor comissiona Ananias. Que comissão, que trabalho que Ananias tinha que fazer com medo, porque ele sabia muito bem, ele questionou isso, ele colocou isso diante do Senhor. Quando o Senhor vai até a rua chamada direita, e ali você vai encontrar um homem chamado Saulo, ele está orando. Ananias diz: Senhor, mas esse homem tem feito tanto males, o servo do Senhor, tanto mal que ele tem feito aos seus santos, e agora o Senhor manda a mim? Se fosse no nosso dia, será que como seria nós que íamos questionar? Não é? Cada um de nós iríamos pensar de uma forma, por olhar para aquele homem perigoso. Não iríamos olhar para, a princípio, que ele estava quebrantado, mas iríamos preocupar com o nosso físico. Íamos preocupar com a nossa integridade. Mas será que esse homem não vai me agredir? O Senhor não me mandou um companheiro e eu estou indo só, e o Senhor?
Mas Ananias foi e chegou lá, encontrou Saulo orando. E era necessário, para confirmar a conversão desse homem, era necessária a presença de um servo de Deus. E quando Ananias chega e coloca as mãos sobre ele e ora, ele recobra as vistas. Saulo agora então pôde restaurar as suas vistas, e ali aquele homem já estava um homem quebrantado, um homem transformado. De um perseguidor, ele iria a partir dali ser perseguido. Mas o importante é que este homem, logo que ele recobrou as vistas, que ele restaurou as vistas, que Deus restaurou as vistas dele, ele levantou, alimentou, foi batizado e logo em seguida ele estava pregando. Que transformação imediata. Isso nos faz trazer para os nossos dias de hoje, às vezes, uma conversão que deixa a igreja querendo ver mais naquelas pessoas, querendo ver mais interesse naquele novo convertido. Às vezes ele passa semanas sem comparecer na reunião. Outro dia nós estávamos falando lá no Jorge, e nessa oportunidade nós falamos sobre Tomé. Depois, na nossa conversa, um dos irmãos falou alguma coisa, nós conversando sobre a oportunidade e o que aconteceu realmente com Tomé. O Tomé, ele tinha desconfiança, parece que a palavra é isso. O desconfiar, será que é verdade mesmo que ele ressuscitou? Não pode ser um outro falso? Tomé passava isso pela sua memória, porque quantas e quantas pessoas se apresentam com falsidade. Mas aqui, esse homem chamado Saulo, que mais na frente o seu nome é mudado para Paulo, mas hoje nós vamos ficar só com o Saulo, até onde nós vamos chegar. Mas este homem, agora ele sai com um propósito em anunciar o evangelho. E nós vamos ver mais para frente que ele era ousado em pregar. Às vezes nós ficamos com receio em determinado lugar, ficamos com receio de anunciar o evangelho. Mas no nosso país nós não precisamos ter esse receio, porque nós temos essa liberdade de anunciar o evangelho. Se formos pregar em fazer uma reunião em ar livre, eu creio que talvez seja necessário tirar um documento para evitar problema com a justiça. Mas impedir que o evangelho é pregado, o nosso país nos dá esta liberdade. E Saulo agora, ele se ajunta aos crentes ali em Damasco e começa a pregar o evangelho. Mas não durou muito tempo, por eles verem a sua ousadia. Esse que outrora perseguia os próprios judeus, esse que moravam ali, esse que outrora perseguia a igreja, agora ele se ajuntou a este povo. E o que eles tramaram em fazer com esse homem? Matar Paulo. Eles cercaram todas as portas e falaram: o único jeito que nós vamos ter é tirar a vida deste homem. E isso, quando chegou ao conhecimento de Saulo, nós vemos isso nos versículos a partir do versículo 20,
quando chegou o conhecimento dele que os próprios judeus queriam tirar-lhe a vida, os irmãos prepararam a sua fuga. Prepararam para que ele pudesse fugir da morte. E ali no versículo 23 e o versículo 24, eles desceram ele num cesto e ele então fugiu para Jerusalém. Mas um fato interessante, quando ele chega em Jerusalém, ele encontra outro obstáculo. Esse homem que era perseguidor, a fama dele era tanto que ele encontra um obstáculo muito grande ali. Os próprios discípulos não queriam recebê-lo. Nós vemos isso no versículo 26 e o versículo 27 do capítulo 9 de Atos. Quando eles chegaram ali, quando ele chegou ali, os discípulos tiveram essa dificuldade, mas teve alguém que estava ali para ajudá-lo. Quem é esse homem? Barnabé. Barnabé, ele foi um discípulo que merece um destaque também nesse nosso texto, porque ele era um homem piedoso, um homem cheio do Espírito Santo, e é estas pessoas que Deus separa para fazer o seu serviço. Ele não está procurando eloquência, o Senhor não está procurando homens eloquentes, ele está procurando homem corajoso e de coração quebrantado, com um amor nas almas. Barnabé então pôde explicar para os apóstolos como Saulo havia se convertido, como ele havia tido um encontro com o Senhor ali no caminho de Damasco. Então ele foi recebido na comunhão com os irmãos e ali ele pôde anunciar o evangelho ousadamente. Ele pôde pregar o evangelho com ousadia, mas esta ousadia dele custou caro para ele. Mas graças ao nosso bom Deus, que esse homem ele não desanimou mediante estas situações que o esperava. Ali tinha um grupo de irmãos, um grupo de gente que o apoiaram, mas tinha um outro grupo que queriam ver também a morte de Saulo. E isto, ele teve que novamente fugir. Desta vez para onde? Levaram ele até Antioquia e levaram dali, para Tarso, aonde a sua terra natal. Não sabemos exatamente o quanto tempo ele ficou ali. Mas ele, ali, a igreja logo em seguida teve paz por toda a terra. No versículo 31 que nós lemos, diz o seguinte: no capítulo 9 e o versículo 31 diz que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Por que a igreja agora estava desfrutando desta paz? Porque um dos perseguidores, aquele maior perseguidor, que era Saulo de Tarso, ele havia se convertido. Então a igreja desfrutava desta paz, desta bênção em poder trabalhar sem aquele medo daquele homem. E a igreja crescia no conforto do Espírito Santo, crescia
em número, no temor do Espírito Santo, e crescia em número. E Saulo, então, não estava presente, Saulo, na sua terra, mas a igreja trabalhando, e através de os irmãos ser dispersado, a igreja em Antioquia estava havendo muita conversão. Vamos vir uma página para o capítulo 11. Capítulo 11, e nós vamos ver a partir do versículo 21 até o 26. O que aconteceu naquela igreja? E nós vemos o retorno de Saulo. Versículo 21 do capítulo 11. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegaram aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Veja só agora, mais uma vez, quando a igreja cresce em números de almas salvas, precisa primeiro de quê? Precisa do seu pastoreio. Precisa de homens como Barnabé, cheio do Espírito Santo, para cuidar daquelas almas convertidas. Então os apóstolos, sabendo disso, que a igreja estava crescendo em número, manda Barnabé para lá. Conhecendo o ministério de Barnabé, ele então desce para Antioquia. Quando ele chega lá, ele exorta os irmãos, conforta os irmãos e exorta dizendo que permanecesse firme na fé no Senhor. Mas veja logo em seguida o que ele pensou. Barnabé pensou de imediato: eu sozinho trabalhar entre esse povo? Eu preciso de alguém na minha companhia que me ajude no ministério da palavra, que me ajude na visitação do povo. E ele pensou logo em Saulo de Tarso. O versículo nos mostra que ele foi à procura de Saulo. Ele não tinha um endereço certo, ele sabia que ele estava em Tarso, mas ele não tinha um endereço certo para que ele pudesse ir direto aonde estava Saulo. Não sabemos quantos dias, a dificuldade que ele teve em encontrar Saulo, mas ele encontrou. O versículo diz que, tendo-o encontrado, versículo 25, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Versículo 26, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Todo um ano eles se reuniram ali. Ele encontrou Saulo, certamente não teve dificuldade em trazer Saulo, porque a vontade daquele homem era pregar. A vontade dele é trabalhar para o Senhor. E então ele vem agora juntamente com Barnabé para dar uma continuidade num trabalho precioso que era
o trabalho de ensinar a palavra ali na igreja em Antioquia. Mas quando nós olhamos para a vida destes dois homens, Barnabé, nós não sabemos de passados dele, não temos nenhuma história que fornece para nós como era a vida dele. Mas a de Saulo o Senhor fez questão de registrar para nós, para que nós possamos anunciar o evangelho, seja para quem for. Que às vezes nós pensamos em algumas dificuldades que podemos enfrentar devido ao temperamento daquela pessoa que está ouvindo. Como ele vai aceitar, se vai rejeitar, isso não importa. O que importa é que nós possamos tirar exemplo com a vida deste homem. Um homem de perseguidor, ele passa agora a ser perseguido. E aqui nós estamos apenas no início do seu ministério. Quando nós acompanhamos este livro de Atos, nós vemos o quanto este homem sofreu. Que o Senhor disse que importa, eu quero mostrar para ele o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Será que nós estamos dispostos a sofrer pelo nome de Jesus Cristo? Ou estamos querendo que o Senhor continue com a nossa vida tranquila até o dia do arrebatamento ou nos levar individualmente? A vontade nossa é esta, e é muito bom, mas nós devemos colocar diante do Senhor na seguinte forma: Senhor, faça-se a sua vontade na minha vida. O que tiver para mim, se vier da parte do Senhor, estamos prontos para receber. E assim nós vamos ver como Deus vai nos usar. Vai usar a cada um dos seus filhos e suas filhas para levar este evangelho glorioso. E com um detalhe, às vezes com ousadia. Com ousadia. E isso vai... Deus vai ficar alegre, feliz com ver a sua igreja envolvida nesse ministério. A sua igreja envolvida no ensino da palavra, a sua igreja valorizando o ensino da palavra e também o evangelismo fora a estas quatro paredes. Aqui dentro é fácil evangelizar, não é fácil? Aqui dentro é muito fácil, mas evangelizar lá fora é difícil. Mas Deus tem dotado de dons os seus filhos. Cada um tem o seu dom para levar o evangelho lá fora. Uns através do folheto, outros visitam aos lares descrentes. E, enfim, ele tem um trabalho para cada um dos seus filhos. Assim, nós podemos tirar exemplo com este servo de Deus, que de perseguidor passou a ser perseguido, mas ele não intimidou diante disso. Ele enfrentou até a morte para honra, glória e louvor do nome do Senhor. A vida desse homem deixou exemplo muito bonito para nós. Que Deus esteja nos abençoando e aplicando nos nossos corações, que a vida desse homem nós possamos estar a cada dia tirando lições preciosas para nós aplicar nas nossas vidas, aplicar para a igreja, que a igreja venha estar como nós vemos no último versículo do capítulo que nós lemos, de capítulo 9. A igreja, na verdade, tinha paz e crescia. E a igreja do Senhor, quanto mais ela cresce, mais o Senhor está derramando as suas bênçãos sobre os seus filhos. Que assim Ele esteja aplicando nos nossos corações a sua palavra.
Amém. Eu estava lembrando até do passado do papai, do meu pai. E aqui, Saulo, quando o Senhor Jesus falou com ele disse uma coisa que, qual o versículo? E ele disse, quem é Senhor? Então o que vem na minha mente? Que ele, apesar de ser perseguidor, horrível, mas ele tinha no subconsciente, sabia que o correto, o certo, era o que o Senhor Jesus estava, os irmãos estavam fazendo, o Senhor Jesus. O meu pai, ele era assim. Naquela época a gente não podia sair sozinha, aquela coisa toda, mas ele tinha assim um carinho muito grande. O lugar que eu queria ir, ele me levava. Mas lá no Valão você conhece a igreja. Naquele beco, quando eu vou lá, a primeira coisa que eu lembro, naquele beco ali atrás onde o coral canta, o papai ficava de lá, de olho no pregador. E ficava, e depois a gente ia a pé para casa e durante o tempo ele chicoteando o pregador. Eu sou muito mais do que ele, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Só que lá no subconsciente dele, ele sabia que estava errado. Você não acha? E depois que converteu, ele converteu por uma situação muito grave, depois de um câncer muito difícil, mas ele não perdia tempo, estava alivia. Como é que são as coisas, né? Eu acho que Saulo, porque como é que na mesma hora ele perguntou, quem é Senhor, né? E foi logo, foi um propósito de Deus na vida de Paulo, para levar o Evangelho, principalmente aquelas pessoas mais entendidas. Né? Eu entendo que ali, quando o Senhor aparece e ele faz essa pergunta, o texto mostra que os companheiros deles não viram nada. Eu acredito que Paulo viu o Senhor. Ele apareceu ali visível para Saulo e ele fez a pergunta, quem é Senhor? Porque ele não conhecia, não é verdade? Então, quando o Senhor diz para eles, eu sou Jesus a quem tu persegues, mudou tudo. Mudou tudo. Porque ele não acreditava que o Senhor da glória havia ressuscitado. Ele acreditava num Deus morto, não é? Então, ele era zeloso, que a Bíblia mostra que ele era zeloso, mas sem o conhecimento do Deus vivo. E agora o Senhor aparece para ele e muda toda a história daquele homem. Isso é uma conversão genuína. Uma conversão genuína. Então, e todas as pessoas que hoje, todos nós que um dia tivemos o privilégio de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, a nossa vida mudou. Mudou. Aquilo que nós pensávamos ficou para trás, né? E agora nós olhamos para frente, olhamos para o Senhor ressurreto, entronizado na glória. E isto mudou tudo a nossa vida. Mudou a nossa vida. Mais alguma coisa? Então nós vamos encerrando. Que Deus esteja nos abençoando e a cada dia nos encorajando para prosseguir fazendo este trabalho. Amém.